Gostaria de dar agora oficialmente o meu boa noite a cada um de vocês. Gostaria também de começar essa mensagem me apresentando para alguns que não me conhecem, mas também aqueles que não me conhecem talvez vão se surpreender com algo que eu vou revelar sobre mim mesmo. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério, tá? Eu sou servo de Deus na igreja de Biguaçu e sou casado com a Matreve, que no momento ela não está aqui. Eu gostaria de falar que Deus me deu uma auxiliadora mais do que idônea, e o nome dela é Matreve, e a maioria de vocês todos conhecem. Deus me deu também 2 filhos maravilhosos, a Eduarda e o Gabriel, que está por aí. E Deus me deu um ministério que eu creio que eu não merecia ter. E Deus me deu também cada um de vocês como irmãos em Cristo. Há 28 anos atrás, eu não acreditava em nada disso. Eu não acreditava no versículo que vai aparecer para vocês ali. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como eu estava falando, eu não acreditava há 28 anos atrás em nada disso aí. Eu lembro perfeitamente de uma tarde em que eu estava num barzinho com amigos e nessa conversa que eu estava tendo com os amigos surgiu o assunto Deus. E eu falei com toda a minha convicção, aquela que vem do coração mesmo: eu não acredito que Deus exista. Eu não estava bêbado, irmãos, eu não era de beber. Eu estava num barzinho com amigos, conversando, me divertindo. Mas eu realmente não acreditava na existência de Deus. A Bíblia, para mim, era um livro como um outro qualquer, que contava histórias que eram fantasiosas, embora eu nunca houvesse lido um versículo sequer da Bíblia. Eu estou contando essa história, irmãos, porque eu sei que esta pode ter sido a realidade ou pode estar sendo a realidade de muitos dos nossos jovens e pode ter sido a realidade de alguns de vocês também. E hoje eu estou aqui para falar sobre unidade com a palavra de Deus, com a sua vontade, com a nossa razão, a razão dada por Ele para nós estarmos aqui hoje. Então, esse texto que está ali, o que de Deus se pode conhecer é manifesto porque Deus o manifestou, era algo que para mim, eu não conseguia enxergar Deus nas coisas. Gostaria de estabelecer 3 pilares que eu acredito que podem sustentar essa frase que está ali em cima. O que de Deus se pode conhecer é manifesto porque Deus manifestou. A primeira coisa que consta ali é a ciência ou o conhecimento, a razão. Pensando no nosso intelecto, a forma de nós compreendermos as coisas e vermos e raciocinarmos é a forma que a gente tem de enxergar e entender esse mundo. Depois nós temos ali a Bíblia, e por último, ele aparece ali a experiência. A experiência de um relacionamento íntimo com Deus. É disso que eu estou querendo falar. Eu tinha 17 anos de idade e eu não tinha nenhuma outra razão para acreditar que Deus existia, senão o fato de que isso é óbvio. É óbvio que Deus existe. Só que óbvio não é o suficiente para os nossos jovens que estão sendo bombardeados com informações não tão óbvias, mas muito bem engendradas e elaboradas. É óbvio que Deus existe, porém é mais óbvio ainda que a nossa tendência a correr, a fugir, a se esconder desse óbvio, alimentando inclusive falsos pressupostos, porque essas coisas nos satisfazem e vão de encontro com aquilo que nós queremos, isso é mais tentador. Eu vou dar alguns exemplos, É óbvio que os pais sempre têm razão, que os pais amam os filhos, que os pais querem o melhor para os filhos.
Você pode perguntar para qualquer criança, para qualquer adolescente, qualquer jovem, para qualquer adulto. Mas é óbvio também que todos nós fugimos da orientação dos nossos pais. É óbvio que Deus existe. É óbvio que a presença de Deus, esse mundo foi feito por uma inteligência, mas a gente também foge do óbvio. A nossa conversa, então, ela vai passar por esses 3 pilares que sustentam, então, o nosso conhecimento de Deus, que é a palavra, a ciência e a experiência. Nós vamos ver esses 3 pilares como algo que se corrompe, algo que constantemente está sendo corrompido pelo inimigo, por causa do aproveitar-se da nossa natureza carnal. Quando eu falo de ciência, eu não estou me referindo, né, àquela ciência moderna que a gente está falando do conhecimento que é sistematizado, ele é identificado e ele é pesquisado e explicado por meio da observação dos fenômenos, né? Quando eles começam a observar os fatos e são formulados teorias metódicas e racionalmente. Eu estou falando da ciência, aquela que vem do latim, que significa conhecimento, que deu origem a essa ciência moderna. Então, a ciência como o exercício do raciocínio e da nossa razão, do conhecimento. A ciência que o significado dela é conhecimento, e a ciência que aparece 18 vezes essa palavra na Bíblia, né? Uma delas, que está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 6, que fala a respeito do dom de ciência. É um dom. Deus concedeu aos homens a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar e de inventar. Porém, assim como na própria Bíblia os fariseus e os intérpretes da lei, eles corromperam essa ciência da qual a Bíblia fala, esse conhecimento da ciência moderna hoje também ele é corrompido, irmãos. Nos tempos modernos existe um elevado número de teses e teorias que elas não podem se confirmar, ou elas não respeitam o exercício natural do raciocínio e da razão, e inclusive não respeitam as próprias regras que os próprios cientistas estabeleceram do método científico, e elas passam por verdade quando elas não são. E eu estou falando da teoria da evolução e estou falando também do tal do Big Bang. Os próprios cientistas, eles confirmam que não há comprovação. As evidências, elas são extremamente frágeis e as probabilidades são nulas para que essas hipóteses aí elas se sustentem. Ao contrário do que é publicado, porque nos livros dos filhos de vocês está escrito isso como uma verdade já confirmada pela ciência, mas ao contrário, os cientistas, os pesquisadores, eles refutam sistematicamente os pressupostos que podem sustentar essas teorias. Entretanto, na escola, o seu filho vai estar aprendendo sim, e a ciência já comprovou isso. Todos os avanços tecnológicos, os avanços e as descobertas que existem na ciência, proporcionados pela ciência moderna, eles são úteis, eles são extremamente benéficos, e é desse tipo de ciência que a palavra de Deus ela corrobora, e ela está falando que o exercício mental, o exercício da razão, ele é importante para cada um de nós, e ele inclusive nos leva até Deus, e é disso que eu estou querendo falar, né? Existem coisas que a ciência já trouxe para nós, que a veracidade dessas informações, ela traz um efeito tão benéfico que nós estamos vivendo num mundo hoje em que os benefícios são enormes por causa dos avanços científicos. E existe um conceito na Bíblia, né, que ele é extremamente esclarecedor para a gente entender que esse conhecimento com honestidade e com o exercício correto da razão, ele está alicerçado também em orientações bíblicas. E esse conceito é a palavra coração. A palavra coração, ela aparece na Bíblia, irmãos, por 876 vezes. Mas não está se referindo
aí ao coração esse que pulsa no nosso peito. Está falando da nossa mente, do nosso entendimento e do nosso conhecimento. Vocês já ouviram falar que a boca fala do que o coração está cheio. Do que a boca fala? De algo que está na mente. Não é daqui do órgão que está pulsando no seu peito que nascem os seus pensamentos. Nasce daqui. Você já ouviu falar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Você conhece o que a palavra de Deus fala a respeito desse estímulo intelectual para o exercício da razão e o uso da nossa mente a inclinar os nossos ouvidos e os nossos olhos ao íntimo desse nosso coração. Eu coloquei alguns versículos ali, que eles em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20 até o versículo 23, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Você não guarda o mandamento aqui, você guarda aqui. Isso está em Provérbios, no capítulo 3, versículo 1. Continuando, ele ainda continua dizendo: Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço e escreve-a na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. O exercício da razão nos leva a Deus, mas a palavra de Deus nos diz que também o coração é enganoso. Vocês conhecem Jeremias, capítulo 17, versículo 9? Ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então nós estamos vendo aqui um passo, que é o primeiro passo, que seria a ciência, ou o exercício da razão, que é do que nós estamos falando, que, como os textos que nós acabamos de ler, pode nos trazer qualidade de vida. E traz. Alguém aqui discorda de que o exercício da razão e todo o desenvolvimento científico não nos trouxe qualidade de vida? Pois a Bíblia acabou de afirmar para nós que traz sim saúde, paz, aumenta os nossos dias e nos leva ao conhecimento de Deus. É isso que estou afirmando. A ciência atual não quer falar isso. Mas a palavra de Deus nos diz: é incrível, na verdade, o número extremamente grande de cientistas que declaram realmente, se declaram descrentes no Big Bang, que a gente acabou de falar, ou na teoria da evolução. Eles são chamados cientistas criacionistas. Alguns deles, inclusive, existe um grupo que se declara ateu criacionista, porque ele não acredita no nosso Deus, mas eles acreditam num designer inteligente. Por quê? Não tem outra explicação. Existe um desses físicos chamado Adalto Lourenço. Ele fez a seguinte afirmação: aceitar a existência de um Criador é um ato racional. Aceitar que esse Criador, aceitar quem é esse Criador, isso é um ato de fé. Ele acabou de dizer que Deus existe, ele só não quer aceitar o nosso Deus. Por isso, em Romanos,
no capítulo 1, do versículo 19, que foi um dos primeiros textos que nós colocamos ali, diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Por quê? Porque Deus manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, você ainda não precisa da palavra de Deus para ter a certeza de que existe um Criador. Mas nós vamos mais adiante. É claro que existem evidências científicas de que Deus existe. O problema é que nós não queremos enxergar essas evidências. E por que as pessoas não querem enxergar essas evidências? Porque a partir do momento em que você admitir que existe um Deus, você tem que admitir que um dia você vai ter que prestar contas a Ele. E isso não te agrada. E quando você encontra alguém, né, que dá uma explicação bonita e razoável e toda cheia de floreios e complexas a respeito de um pressuposto que você já estava propenso a aceitar porque você queria se afastar da verdade, isso vem como um prato cheio para que você realmente abandone a verdade e aceite esse pressuposto. Ainda que alguém venha refutar essa teoria, você ainda fica aguardando. Lá na frente pode ser que apareça alguém que tenha uma explicação um pouco melhor elaborada para garantir que aquela mentira que eu estou querendo acreditar é verdadeira. Isso na verdade não é novo, tá, irmãos? Existe um texto da palavra de Deus que fala a respeito dos homens que fabricavam ídolos, e que a gente tem que lembrar que essas pessoas, esses magos do passado, esses sacerdotes do passado, eram os homens da ciência do passado. E a palavra de Deus fala em Isaías, no capítulo 44, fala o seguinte: o seu coração enganado, ele está falando de pessoas que fabricaram deuses para si mesmos, que é exatamente o que a ciência está fazendo hoje. Eles estão querendo, não tendo como não admitir que existe um designer inteligente, mas não querendo aceitar o Deus que criou todas as coisas, vamos criar um Deus para nós. E o coração, enganando, o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer: não é mentira aquilo em que eu confio? Eles não conseguem enxergar isso, irmãos. É mentira, mas não conseguem nem observar e entender isso. Eu gostaria de continuar falando muito mais coisas sobre essa questão científica aí, mas não é o objetivo nosso neste momento, e nós temos mais coisas para falar. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a experiência. Todos vocês conhecem a história de Tomé, conhecem? Tomé é aquele homem, um dos discípulos do Senhor, que ele viu todas as maravilhas que o Senhor fez. Lá em Atos, no capítulo 2, Pedro falou assim: para substituir Judas tem que ser alguém como nós que acompanhou o Senhor Jesus desde o seu batismo. Então Tomé estava desde o batismo de Jesus. Ele viu com os olhos todas as coisas que o Senhor fez. Ele ouviu com os ouvidos o Senhor dizer que em 3 dias ressuscitaria. Quando a notícia chegou para ele, o que ele falou? Só se eu tocar, só se eu ver com os meus próprios olhos. Ele não acreditou no que os demais apóstolos estavam falando. A palavra de Deus nos diz que a nossa fé cresce quando nós temos um relacionamento pessoal com o Senhor, um relacionamento que ele é sensível, quase palpável, mas não palpável como Tomé queria. Mas ele é uma experiência de andar com ele. Vocês conhecem diversos versículos que falam de andar no Espírito. A palavra de Deus diz: andai com Cristo, andai em amor, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer? Senão que nós podemos sim ter uma experiência sensitiva da presença de Deus. Porém, assim como o nosso coração,
que nos engana e nos leva às vezes para a mentira, os nossos sentidos também. Os nossos sentidos também, eles não acreditam exclusivamente naquilo que Deus nos mostra. Eles nos levam mais além. Assim como o inteligível nos engana, e aquilo que nós podemos sentir também nos engana. E a gente tem essa atitude de Tomé, de querer ver, experimentar, tocar. E olha só, irmãos, do mesmo jeito que aquele que confia exclusivamente no racional e no intelecto, aquele que confia naquilo que vê, também pode estar sendo enganado. Com frequência, eu sou questionado a respeito desse viver uma fé que não se materializa. Vocês já devem ter sido questionados também, porque eu quero ver o poder de Deus, eu quero ver a ação do Espírito Santo, eu quero ver os dons, as curas, os sinais e os milagres. Em um dado momento da história, Deus se revelou sim, fisicamente, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele evidenciou a sua divindade por meio de poderes, curas, sinais, prodígios realizados. E aquelas pessoas que estavam com o nosso Senhor Jesus Cristo naqueles tempos e com os seus discípulos testemunhavam essas coisas. Mas a resposta que foi dada a Tomé foi: bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Por isso, mesmo afirmando que nós podemos ver e sentir a presença de Deus, e eu posso afirmar isso aos irmãos assim com toda a segurança, de que nós podemos sim ter uma experiência de quase que palpável da presença de Deus nas nossas vidas. Isso deve ser enxergado com olhos espirituais, isso deve ser sentido com um olfato espiritual, isso deve ser ouvido com ouvidos espirituais. É isso que a palavra de Deus está nos afirmando quando Ele fala que nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Eu acho que é o próximo versículo que está lá. Andamos por fé e não pelo que vemos. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 24, também fala que na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, ela não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se nós esperamos aquilo que nós não vemos, com paciência aguardamos. A esses que nos questionam sobre visões, sobre sonhos, sobre anjos e revelações, a minha resposta sempre é: ainda que um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema. Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. O próprio Satanás, irmãos, se transforma em anjo de luz. Existe uma passagem em Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, em que o nosso Senhor Jesus diz: muitos hão de dizer: Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então essas pessoas ouvirão: nunca vos conheci. A experiência, ela também pode ser um pilar do nosso relacionamento com Deus. Porém, ela pode ser também tão enganosa quanto o exercício racional da nossa inteligência, dos nossos pensamentos e da nossa mente. E daí nós chegamos então ao terceiro pilar, que é o objetivo principal desta mensagem: a Bíblia. A Bíblia não é uma literatura qualquer, ela não é um livro de histórias antigas, nem muito menos, como vocês já ouviram falar, desodorante de crente. A Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando conosco. A palavra de Deus fala em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, que homens santos falaram da parte de Deus. É Deus falando
conosco através desse livro. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, no capítulo 3,16, que é o versículo que a gente iniciou, né? Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Mas ela não é só inspirada por Deus, ela também é útil. E ela é útil para o nosso ensino. Ela é útil, né, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ainda eu coloquei um outro versículo, que é Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Por isso, irmãos, nós podemos tomar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Efésios, no capítulo 6, versículo 17, quando afirma que a palavra de Deus é a espada do Espírito, ele está querendo nos dizer que a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito de Deus usará para se manifestar, para manifestar Deus, por meio do discernimento racional dos nossos pensamentos e propósitos e por meio também da experiência que nós podemos vivenciar com Deus. Tem um texto de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que fala a respeito dessa espada do Espírito, dizendo assim: a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja que a palavra de Deus, ela confirma que a razão e a experiência, elas nos conduzem a um entendimento racional e um relacionamento com Deus. Mas eu gostaria de, talvez alguns de vocês podem estar pensando assim, então a razão não dá para confiar, a ciência sozinha também não dá para confiar, então a Bíblia, essa sim, essa eu posso confiar. Eu lamento afirmar a todos vocês, irmãos, que também a palavra de Deus sozinha, ela pode também não sustentar esse conhecimento de Deus do qual nós estamos afirmando. Não que ela não seja perfeita, a palavra mesmo nos confirma. Quando vier o que é perfeito, e o que é perfeito já veio, né? Então o que é em parte será aniquilado. Então a palavra de Deus é perfeita. Entretanto, o que determina que nós estamos experimentando de fato qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é a tradução da Bíblia que você usa, ou a versão, o tipo de Bíblia que você comprou. Lembre-se que o que você tem em mãos é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então o que determina se essa palavra ela vai produzir o fruto de Deus na sua vida, a boa, agradável e perfeita vontade, é quem está usando. Se você usa, ela não é a palavra, a espada do Espírito. Se o Rogério usa, é a espada do Rogério. E ela, na condição de espada do Rogério, ela não produz efeito nenhum. É o Espírito agindo em nossas vidas que vai usar essa palavra que entra nas nossas mentes e traz um relacionamento, uma intimidade sensível com Deus. E o Espírito que a todas as coisas prescruta até as profundezas de Deus, é esse Espírito que vai agir então nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, esse versículo que eu acabei de falar para vocês, irmãos. O Espírito que a todas as coisas prescruta até as profundezas de Deus. Se você usar a espada como sua espada, como sua arma, como o seu poder, que você pode extrair dela sem o Espírito Santo,
também pode ser enganoso. Doutrinas como Jesus não é Deus, a salvação pelas obras, a teologia da prosperidade e tantas outras, elas foram extraídas da Bíblia. Homens usaram a espada do Espírito como sua espada, para dela extrair pretextos que se tornaram fontes então para validar as suas pretensões dos seus próprios pensamentos. Isso também não é novo. O diabo fez isso quando ele usou a palavra de Deus contra o Senhor Jesus. Ele falou para Jesus: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás, e a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma palavra. Isso está em Mateus no capítulo 4 e também é repetido em Lucas também no capítulo 4. O diabo usa a palavra de Deus contra Jesus. Nós precisamos permitir que Deus use a palavra de Deus por intermédio do seu Espírito que nós habita, para que ela produza de fato o que Deus está querendo produzir em nós. A ciência, nós acabamos de falar, a Bíblia e a experiência. Se você tirar a ciência, foi de propósito, eu coloquei a Bíblia no meio ali. Se você tirar a ciência e a experiência, a Bíblia consegue sustentar ainda a nossa convicção em Deus. Mas ele pode balançar, não pode? Porque ali ele está bem. Então, por isso que a palavra de Deus nos diz: confie no Espírito. A palavra de Deus fala que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E o Espírito de Deus, ele habita no coração de todo aquele que crê. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus é o selo da garantia do seu resgate, de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, que nós fazemos parte da família de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem o Espírito de Deus. Eu gostaria agora a gente está chegando no nosso final, encerrar, pedindo agora então para vocês abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo falando para os coríntios a respeito do que é que sustenta a fé dele e o que é que determina as convicções todas que ele teve, que ele tinha e que ele passou para os coríntios. Versículo 4 ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A nossa fé vem de Cristo, que nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo, trabalhando nas nossas vidas, ele vai nos dar a certeza de que nós temos um Deus que age e opera todas as coisas em nossas vidas. Então, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma mente para pensar,
E nós temos a ação de Deus em nossas vidas para que você possa sentir a presença de Deus e sentir que Deus está lhe usando. Quando eu coloquei experiência ali, a experiência sensitiva com Deus, tinha ali alguém com as mãos nessa posição de oração. Primeira experiência e mais importante que nós não podemos esquecer nunca é de entregar todas as coisas nas mãos de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Entrega nas mãos dele a sua vida, entrega nas mãos dele as suas aflições, entrega nas mãos dele a tua ansiedade, entrega nas mãos dele aquilo que você está aprendendo. E a ação do Espírito de Deus na sua vida vai fazer com que essa espada seja viva e eficaz. Assim, do jeito que ela está aqui, é só um livro, irmãos. Ela tem que entrar aqui, e através, então, do nosso coração, da nossa mente, o nosso pensar e raciocinar, aí é que ela vai se transformar em ação e ela vai produzir em todo o nosso corpo a obra que Deus nos chamou para realizar. Eu gostaria de mais uma vez convidar vocês para ficarem de pé, então nós vamos ter essa experiência de poder falar com Deus, de poder falar com Deus sobre as coisas que nós temos aprendido da palavra dele e podemos pedir a Ele para que Ele nos use. Vamos orar?